Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu decidi trazer um vídeo numa pegada um pouco diferente, que é trazer uma arte no estilo cartoon. Eu vou te mostrar tudo que eu fiz durante o processo de coloração, mostrando cada cor que eu usei e te passando algumas dicas de pintura. Na verdade eu já fiz esse desenho um tempo atrás, salvo engano foi o terceiro vídeo do canal. Eu tô refazendo esse desenho também pra me testar, confesso. Tudo que eu falei foi só uma desculpa. Mas antes de ir pro vídeo, não se esquece de deixar o like pra me motivar a trazer mais vídeos que nem esse e se inscrever no canal, porque quando eu postar você vai ficar por dentro. Mas é isso, chega de papo e bora logo pro vídeo. Simbora. Então bora lá, começando primeiramente pelos olhos, como sempre, né? Eu começo com azul turquesa, pintando de uma forma bem suave. O azul turquesa é uma tonalidade bem escura, então é importante que você maneire na força. E logo após eu venho com o azul normal no caso. E é só isso, no olho eu só usei duas cores. Indo agora pra pele, eu começo usando o marrom, colorindo a sombra em volta do chapéu. Só toma cuidado pra não acabar fazendo um pouco torto, igual eu fiz. Aí depois eu jogo canela por cima do marrom, apertando mais o lápis. E aí depois, nessa parte do queixo, eu fiz basicamente a mesma coisa, com a diferença que eu fiz com a mão um pouco mais fraca. Eu comecei com o marrom, colorindo essa parte de baixo de uma forma bem suave. Aí depois eu vim com canela, colorindo por cima dessa área toda. Aí depois, com o mesmo lápis, o canela, eu comecei a colorir um pouco fora da sombra, meio que fazendo um degradê. E aí, pra mesclar tudo, eu joguei o rosa claro. Basicamente, esse foi o processo para fazer todo o sombreamento da pele. E agora, indo pra parte mais clara, eu começo com o rosa claro, colorindo essa parte toda. E reparem que quanto mais eu vou subindo pra testa, menos força eu vou colocando, porque na testa tem um ponto de brilho mais forte. Então tomem cuidado com isso. E aí depois do rosa claro, como eu sempre gosto de fazer, eu pego o lápis com a numeração 802 da Supersoft. É um lápis que vem numa caixa que é específica para tom de pele. E lembrando que os materiais que eu uso tá tudo aí na descrição. E a lógica do 802 é a mesma da do rosa claro. Quanto mais você for indo pra testa, menos força você coloca. E foi basicamente isso. Como vocês puderam ver, não tem mistério. É só fazer com calma, paciência, que não tem erro. E ele também tem uns pontinhos rosas na bochecha. Então eu começo colorindo com rosa chiclete, fazendo movimentos circulares, sem colocar muita força, tá? E aí depois passo o rosa claro por cima. E na boca eu começo primeiramente com o marrom escuro, e aí depois, numas áreas de sombra mais concentradas, eu jogo o preto. Você pode jogar o sépia também, só que se você for fazer com preto, só toma mais cuidado com a força que você tá colocando. Aí depois, logo em seguida, eu venho com vermelho escuro pra mesclar tudo e também deixar com um tom mais avermelhado, óbvio. Eu até aproveitei pra fazer o dente, que eu só usei uma cor, o prata. Nas áreas mais escuras você força mais o lápis e nas áreas mais claras você pinta de uma forma mais suave. É só isso, o dente não tem mistério. Na língua eu começo com marrom escuro, colorindo as áreas de sombra e logo depois eu venho com bordeaux, colorindo tanto na sombra quanto fora dela. Aí depois eu venho com vermelho escuro pra dar aquele tom mais avermelhado e aí por último, pra mesclar tudo, eu jogo o rosa claro. No chapéu eu primeiramente começo jogando cinza quente por cima de basicamente tudo, só que toma cuidado, conforme você for subindo, tem algumas áreas de luz, então você vai maneirar um pouco mais na força. Aí depois do cinza quente, eu venho com um prata, passando por cima dessas áreas. Só que também não é pra apertar o lápis, tá? E a lógica também é a mesma, conforme você for subindo, você vai colocando menos força. Aí depois do prata, eu venho com o verde água, colorindo por cima de tudo, só que mais uma vez, sem forçar o lápis e conforme você for subindo, você vai dando uma leveza na mão. Eu sei que eu já repeti isso umas 30 vezes, mas é importante. Esse foi um erro que eu cometi no meu desenho antigo. No final do vídeo vai ter uma comparação entre os dois. E aí logo em seguida, para deixar com a pintura mais lisa, eu venho com o lápis branco, que para quem não sabe é para isso que o lápis branco serve. O problema é que o lápis branco também acaba deixando algumas áreas mais claras. Então o que eu fiz, eu voltei com verde água de novo, para voltar com a saturação que tava antes, que o lápis branco acaba tirando. Mas é isso, a parte do chapéu tá feita. Na blusa eu começo com azul turquesa, colorindo de uma forma leve, por cima de todas as áreas de sombra. Depois do azul turquesa eu venho com azul normal e passo por cima, fazendo a segunda camada. E aí, por último, eu jogo verde água. Essa foi a parte da sombra. Indo para as áreas de luz, eu começo com azul cobalto, só que colorindo só nessa parte de cima, tá? E aí depois eu venho com verde água, só que mais uma vez, é só nessa parte de cima. Dos lados eu venho com azul normal, colorindo de uma forma bem suave. É muito importante não apertar o lápis nessa parte. Aí depois passo verde água por cima. Só que, mais uma vez, sem apertar o lápis. Tem que fazer de uma forma bem leve. Já na alça da mochila,
pupila, eu acho que é assim que chama. Nas áreas de sombra você joga o sépia, e aí logo depois do sépia você joga o verde escuro, colocando um pouco mais de força. E na parte de luz você continua com o mesmo lápis, o verde escuro, só que colorindo com mais leveza na mão. E aí depois, pra mesclar tudo, você joga o verde água. É isso, bem simples, bem tranquilo. E do outro lado também foi a mesma coisa. É só repetir as mesmas cores e o processo também é o mesmo. Indo agora finalmente pro outro personagem, eu começo com cinza escuro, colorindo a pupila. Em seguida, eu jogo o cinza quente, pra deixar com a tonalidade mais escura. Na íris, eu venho com cinza quente, colorindo tudo, colocando um pouco mais de pressão nas áreas mais escuras. Aí depois, pra mesclar, eu jogo o cinza azulado. E aí por último, eu joguei o lápis branco em algumas áreas. E aí depois, em volta do olho, na parte de baixo, eu jogo o preto, que aí tem uma sombra mais concentrada. E nas outras áreas de sombra, eu jogo o cinza escuro. E aí depois, por cima, eu jogo o cinza quente. E nessa parte mais clara, continua com cinza quente, jogando bem fraquinho, bem de leve. E aí depois, na segunda camada, eu jogo o cinza azulado. Pode colocar um pouco mais de força nessa parte. E aí, por último, eu jogo o verde água. É sempre ele, né? Eu passei o lápis branco em algumas áreas, mas sinceramente nem é necessário. E o processo também foi o mesmo no outro olho. É basicamente a mesma coisa. Lembrando que também é importante manter a ponta do lápis afiado nessas horas, tá? Na boca, eu começo contornando com o marrom. E com o mesmo lápis, eu começo a colorir as áreas de dentro. E numa sombra mais concentrada, eu jogo o sépia. Logo em seguida, eu jogo o bordô. E aí, por último, eu jogo o vermelho escuro. Na língua, eu venho com o mesmo lápis, o vermelho escuro. E depois eu começo a escurecer algumas áreas com o marrom. E aí, por último, para mesclar tudo, eu venho com rosa claro. No nariz foi bem fácil. Eu começo com cinza escuro, pintando as áreas mais escuras. E com o mesmo lápis, eu começo a colocar mais força para marcar as narinas. E logo depois eu venho com cinza quente, passando por cima dessa área. E já na parte mais clara, eu continuo com cinza quente, pintando bem fraco, bem de leve. E aí depois eu passo o prata. E foi só isso, bem tranquilo, bem suave. Depois eu passei o lápis branco, mas não tinha necessidade não. E indo agora para as partes amarelas do personagem. Eu começo com o sépia, fazendo todo o sombreamento dessa parte. E você tem que tomar um certo cuidado nessa hora, porque algumas áreas eu coloquei mais força e outras eu coloquei menos, de acordo com o que eu observava na imagem de referência. Pode até observar a forma como eu seguro o lápis. Pode ver que eu seguro bem longe da ponta, justamente porque assim é mais fácil de controlar a força. Então uma boa dica é, quando você quiser dosar na força que você tá colocando, segura um pouco mais longe da ponta do lápis. Pode parecer bobo, mas isso realmente ajuda, tá? Depois do sépia eu venho com canela, passando por cima da sombra e também invadindo um pouco as áreas de luz, como eu tô fazendo aí. Essa parte embaixo do nariz eu usei mais como um teste. E depois do canela, logo em seguida você passa o marrom claro por cima. E foi basicamente assim que eu fiz essa parte toda. Na parte da sombra é o sépia, depois o canela e depois o marrom claro. Essa é a sequência da sombra. E nas áreas de luz é o canela, depois o marrom claro e depois o amarelo canário. Só toma cuidado nessa parte porque a lógica é a mesma da pele do fim. Quanto mais você for subindo pra testa, mais claro vai ficando. Então, conforme eu fui subindo, eu fui parando de usar o canela. Eu só usei o marrom claro e o amarelo canário. E conforme eu ia subindo, eu ia dosando a força. Mas foi só isso. Essa parte é trabalhosa, só que não é difícil. Você só usa essas 4 cores e se você tiver paciência pra fazer, você tira de letra. Mas e aí, foi só isso? Acabou o desenho? Claro que não, porque ainda tem o fundo. E pra fazer o fundo eu só usei 2 cores, que foi o verde pinho e o verde água. Nessa ordem. Mas foi só isso. Essa parte do fundo eu vou até acelerar, porque não tem nem muito o que explicar. No total, o desenho demorou papo de 7 ou 8 horas pra ficar pronto. Aqui eu mostrei todo o passo a passo, só que de uma forma bem resumida, né? Eu não vou ficar 8 horas fazendo o desenho, mostrando absolutamente tudo. Ia ficar até chato pra vocês. E tá aí a comparação do desenho de 2022 pro desenho agora de 2024. Uma evolução bem considerável até. Até na folha que eu usava, era uma folha sulfite normal, né? Na época eu não manjava muito disso. E uma recomendação rápida, se você quiser aprender a desenhar e a colorir nesse estilo meio semi-realista ou até realista mesmo, eu vou te fazer uma recomendação que já ajudou milhares de pessoas a conseguirem exatamente isso. Você não precisa de talento e nem sequer precisa de material caro, só realmente de vontade para aprender. Todas as aulas acontecem em tempo real, ou seja, você não perde nada que foi feito no desenho. E caso você não gostar, você ainda vai ter 7 dias de garantia. Ou seja, não gostou? Peça seu dinheiro de volta dentro desse prazo. Você não corre nenhum risco em testar. Vai lá, primeiro link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Se sim, então deixa seu like para fortalecer e me motivar a trazer mais vídeos que nem esse. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E é isso, eu dei todos os recados que eu tinha que dar. Rapaziada, é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e valeu!